Aqueles que se interessam em autorrealização, em função do controle da mente e dos sentidos, oferecem as funções de todos os sentidos, bem como a força vital, como oblações no fogo da mente controlada. Sarvanindriya karmani pranakarmani chapare hatmas hamyama jogano juhuati gyanadipite. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, verso 27. Aqui se faz referência ao sistema de yoga concebido por Patanjali. No Yoga Sutra de Patanjali, a alma é denominada Pratyagya Atma e Para Atma. Enquanto a alma se atrai pelo gozo dos sentidos, ela é denominada Paragatma. A alma está sujeita às funções de 10 tipos de ar em funcionamento dentro do corpo, e isto se percebe através do sistema respiratório. O sistema de yoga de Patanjali instrui a pessoa sobre como controlar as funções do ar do corpo de uma maneira técnica para que, no fim, todas as funções do ar interno se tornem favoráveis para purificar a alma do apego material. De acordo com esse sistema de yoga, Pratyagya Atma é a meta última. Esse Pratyagya Atma é uma retirada das atividades na matéria. Os sentidos interagem com os objetos dos sentidos, como o ouvido para ouvir, os olhos para ver, o nariz para cheirar, a língua para saborear, a mão para tocar, e todos eles dessa maneira estão ocupados em atividades alheias ao eu. Eles são denominados as funções do Pranavayu. O Apanavayu vai para baixo, o Vyanavayu age para contrair e expandir, o Samanavayu ajusta o equilíbrio, o Dhanavayu vai para cima. E quando a pessoa se ilumina, ocupa todos estes na busca da autorrealização. Há outros que, iluminados por sacrificarem suas posses materiais em austeridades severas, fazem votos estritos e praticam a yoga do misticismo óctuplo, e outros estudam os Vedas para o avanço no conhecimento transcendental. Estes sacrifícios podem ser classificados em diversas divisões. Há pessoas que sacrificam suas posses na forma de diversos tipos de caridades. Na Índia, a comunidade mercantil rica ou as ordens principescas abrem diversos tipos de instituições de caridade como Dharmashala, Anakshetra, Atitishala, Anatalaya, Vidyapiti e etc. Em outros países também existem muitos hospitais, asilos para idosos e fundações caritativas similares destinadas à distribuição de alimentos, educação e assistência médica gratuitos para os pobres. Todas estas atividades caritativas são denominadas Dravyamaya Yajna. Há outros que, para mais elevação na vida ou para promoção a planetas superiores dentro do universo, aceitam voluntariamente muitos tipos de austeridades, tais como Chandrayana e Chaturmasya. Estes processos compreendem votos severos para conduzir a vida sob certas regras rígidas. Por exemplo, sob o voto de Chaturmasya, o candidato não se barbeia por 4 meses durante o ano, de julho a outubro, e não come certos alimentos, não come 2 vezes ao dia e não sai de casa. Tal sacrifício dos confortos da vida chama-se Tapomaya Yajna. Existem ainda outros que se ocupam em diferentes tipos de yogas místicas, como o sistema de Patanjali, para se fundir na existência do Absoluto. A gente sempre fala aqui, né? Quer se fundir? Que se funda. Vai atrás do Patanjali que você vai se fundir. Ou Hatha Yoga ou Ashtanga Yoga para perfeições particulares. E alguns viajam para todos os lugares de peregrinação santificados.
Todas estas práticas chamam-se Yoga Jagya, em português, sacrifício para um certo tipo de perfeição no mundo material. Há outros que se ocupam nos estudos das diferentes literaturas védicas, especificamente os Upanishads e os Vedanta Sutras, ou a filosofia Sankhya. Todos estes são denominados Swadhyaya Jagya, em português, ocupação no sacrifício dos estudos. Todos estes yogis estão fielmente ocupados em diferentes tipos de sacrifício e estão buscando um status de vida mais elevado. A consciência de Deus, Krishna, é entretanto diferente de todos estes porque é o serviço direto ao Senhor Supremo Krishna. Desculpem. Tá muito frio, Bimala. Vishnu, 15 graus aqui. Socorro. Que miséria. Mas tem gente que gosta, né, da miséria. Uns gostam do ouro, outros da remela, né? Fazer o quê? Tem para todos os gostos. Onde eu estava, hein? Tá, lê mais, fala menos. Então as pessoas estão buscando um status de vida mais elevado. Todo mundo quer melhorar materialmente falando, né? Já que estamos falando de coisas materiais, ilusões materiais, sonhos materiais. Esse Patanjali é famoso, né? Quem quer se fundir, então segue Patanjali, que vai se fundir, vai se fundir. A consciência de Deus, Krishna, é entretanto diferente de todos estes, porque é o serviço direto ao Senhor Supremo Krishna. Prabhupada já explicou, né? Yoga, essas yogas aí são para as pessoas inferiores, para pessoas materialmente motivadas, né, Bimala? É uma fantasmagoria. A consciência de Deus, Krishna, não pode ser alcançada por nenhum dos tipos de sacrifícios mencionados acima, mas só pode ser alcançada pela misericórdia do Senhor Krishna e de seu devoto autêntico. Portanto, a consciência de Deus, Krishna, é transcendental. E há mesmo outros que estão inclinados ao processo de restrição da respiração para permanecer em transe e praticam o cessar do movimento do alento que sai no alento que entra e do alento que entra no alento que sai, e assim no final ficam em transe, suspendendo toda a respiração. Alguns deles, restringindo o processo alimentar, oferecem o alento que sai em si mesmo como um sacrifício. Este sistema de yoga para controlar o processo respiratório chama-se pranayama, e no princípio é praticado no sistema de Hatha Yoga, através de diferentes posturas sentadas. Estou lembrando uma aula de Prabhupada, né? Você vem no templo Hare Krishna e ninguém vai falar para você apertar o nariz, ficar fazendo posturas complicadas, se contorcendo. Você vem aqui no templo Hare Krishna para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz. Executar esse processo alegremente. Todos podem, crianças, homens, mulheres, velhos. Qualquer um pode praticar a Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. É o convite de Prabhupada, né, Bimala? Que acontece aí no Festival Transcendental Hare Krishna todos os sábados e domingos. Todos estes processos são recomendados para o controle dos sentidos e para o avanço na realização espiritual. Esta prática envolve o controle do ar dentro do corpo para capacitar a passagem simultânea em direções opostas. O ar apana vai para baixo e o ar prana vai para cima. O pranayama yogi pratica respirar da maneira oposta até que as correntes se neutralizem no puraka, o equilíbrio. Similarmente, quando o alento exalado é oferecido ao alento inalado, isto se chama rechaka, Bimala.
Quando ambas as correntes de ar se detêm completamente, isto se chama Kumbhaka Yoga. Pela prática de Kumbhaka Yoga, os yogis prolongam a duração da vida por muitos e muitos anos. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, todavia, estando sempre situada no serviço transcendental, prático e amoroso ao Senhor Krishna, torna-se automaticamente o controlador dos sentidos. Seus sentidos, estando sempre ocupados no serviço a Deus, Krishna, não têm possibilidade de se ocupar de outra maneira. Assim, no fim da vida, ela se transfere naturalmente ao plano transcendental do Senhor Krishna. Consequentemente, esta pessoa não faz nenhuma tentativa para aumentar a sua longevidade. Ela se eleva imediatamente à plataforma de liberação. Uma pessoa consciente de Deus, Krishna, começa do estágio transcendental e está constantemente nesta consciência. Portanto, ela não pode cair e no final entra na morada do Senhor Krishna sem mais demoras. A prática de reduzir o comer é feita automaticamente quando a pessoa só come Krishna Prasada, ou comida que é oferecida primeiro ao Senhor Krishna no altar. A redução do processo alimentar é muito proveitosa para o controle dos sentidos, e sem o controle dos sentidos não há possibilidade de sair do envolvimento material. Todos estes executores que conhecem o significado de sacrifício se purificam da reação pecaminosa, e tendo saboreado o néctar dos restos de tal sacrifício, vão para a suprema atmosfera eterna. Da explicação anterior dos diferentes tipos de sacrifício, a saber, sacrifício das próprias posses, do estudo dos Vedas ou doutrinas filosóficas e a execução do sistema de yoga, encontra-se que o objetivo comum de todos é controlar os sentidos. A gratificação dos sentidos é a causa fundamental da existência material. Até rimou, você viu? Vou printar isso aqui, essa máxima. A gratificação dos sentidos é a causa fundamental da existência material. Por isso, a menos e até que se esteja situado numa plataforma à parte da gratificação dos sentidos, não há possibilidade de se elevar à plataforma eterna de conhecimento pleno, plena bem-aventurança e vida plena. Esta plataforma está na atmosfera eterna, ou a atmosfera de Brahman. Todos os sacrifícios mencionados acima ajudam a pessoa a se purificar das reações pecaminosas da existência material. Através deste avanço na vida, a pessoa não só se torna feliz e opulenta nesta vida, mas também no final entra no eterno reino de Deus, fundindo-se no Brahman pessoal ou se associando com a suprema personalidade de Deus, Krishna. Este livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim. O Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171.
Combinado, então, tá combinado. Então, nós vamos fazer, Bimala? Tem aniversário? Não, acho que não tem aniversário não, hein? Vou olhar na agenda. Tá, vou olhar na agenda. Agora só dia 20. Só dia 20 eu vou ter que cantar parabéns. Eu pedi. Não é pra falar, tá bom. Mas eu pedi pro ouvinte cantar, mas não quis cantar, Bimala. Quer cantar, Bimala? Canta os parabéns. Eu vou gravar você cantando os parabéns, tá bom? Aí toda vez que alguém fizer aniversário aí, eu toco a sua cantoria aqui. Você vai pensar. Alguém que canta melhor, né? Tá, já parei de falar. Onde eu estava? É o Arnaldo, Bimala. Eu pedi pro Arnaldo cantar. Não, eu quero que você canta. Tá bom? Fazer o quê, né? Você quer e a Bimala quer, eu sou obrigado a cantar, né? Tá, já parei de falar, Bimala. A alma condicionada é assim, anseio o que não tem, lamento o que perdeu. Tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Os Semideuses recorrem à proteção divina. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana-timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayan Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Paramos aqui, ó. Onde? Paramos no essas. Essas orações não eram orações comuns ou inventadas. As orações devem ser aprovadas pela literatura védica, não é oração especulada, inventada, né? Pessoas que não têm a mínima noção de quem é Deus. Como que é, Bima? Quando canta, ofende Deus, quando reza, ofende Deus, porque
canta de maneira errada, especulada, faz orações inventadas, especuladas, não autorizadas, aí em vez de agradar a Deus, desagrada a Deus, né? É quem não sabe rezar, xinga a Deus. Quem não sabe cantar também xinga a Deus. Ofende Deus, ofende o Filho de Deus. Só faz presepada, só coisa errada. No final, ainda falam assim, no final vai dar tudo certo, tá bom. No final vai dar tudo errado, você faz tudo errado, no final vai dar tudo errado. Como a gente vê no mundo inteiro, o mundo inteiro dando errado. Por quê? Estão fazendo tudo errado. Essas orações não eram orações comuns ou inventadas. As orações devem ser aprovadas pela literatura védica, como indicam neste verso as palavras Daivibir Girbi. Em nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, não aceitamos nenhuma canção que não tenha sido aprovada ou cantada por devotos genuínos. Para fazer escrituras sobre Deus, a pessoa tem que ser perfeita. Para escrever, para fazer orações, para fazer música, para fazer qualquer coisa para Deus, tem que seguir regras, regulações e não especulações. Não permitimos que trilhas sonoras sejam cantadas no templo. Em geral, cantamos duas canções. Uma é Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda. Isso é autorizado. Ela é sempre mencionada na coleção Chaitanya Charitamrita e é aceita pelos mestres espirituais. A outra, evidentemente, é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos também cantar as canções de Narottama Dasa Thakur, Bhaktivinoda Thakur e Lochana Dasa Thakur. Mas estas duas canções, Shri Krishna Chaitanya e o Mahamantra Hare Krishna, Hare Rama, são suficientes para satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna, embora não possamos vê-lo. Ver o Senhor Krishna não é tão importante como apreciá-lo, apoiando-nos na literatura fidedigna ou nas afirmações autênticas, proferidas por pessoas conceituadas. Calma, não me apressa não, quase que eu apertei o botão errado aqui, aí vai lá para cima ou lá para baixo até achar onde estava. O Senhor Brahma, que é, Bimala? Essa página fala tudo sobre mim. Ao número da página, 171. Ih, Bimala, você não é fácil não, hein? Tá queimando meu filme aí. Bom, também a gente aqui não engana ninguém, né? É só olhar nosso perfil. O que está lá na rádio? É perfil, Bima? Deixa eu ver. Não lembro, você muda tanto as coisas. Perfil. Olha o nosso perfil aí, para você não se iludir com a gente, né? A gente aqui não quer enganar ninguém. Então é só olhar o perfil aí que você vai ver quem somos nós. Tá, posso continuar lendo agora, Bima? Muito obrigado, hein? O Senhor Brahma disse: ó Senhor Supremo Krishna, ó imutável, ilimitada e suprema verdade, sois... quem falou isso foi o primeiro filho de Deus, o Senhor Brahma, a pessoa mais poderosa desse universo. O Senhor Brahma disse: ó Senhor Supremo Krishna, ó imutável, ilimitada e suprema verdade, sois a origem de tudo. Sendo onipenetrante, estais nos corações de todos e também no átomo. Não tendes qualidades materiais. Na verdade, sois inconcebível. A mente não pode depreender-vos através de especulação, e as palavras não conseguem descrever-vos. Sois o Mestre Supremo de todos, e portanto sois adorável para todos. Oferecemos-vos nossas respeitosas reverências.
A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tá frio para burro, mas tem que tomar água, Bima, tem que tomar água. Calma, não me apressa não. Calma. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não é nenhuma criação material. Todas as coisas materiais têm que mudar, passando de uma forma para outra. Por exemplo, a terra pode ser transformada num pote de barro, o qual, por sua vez, acaba reduzindo-se à terra. Todas as nossas criações são temporárias e impermanentes. Entretanto, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é eterno, e do mesmo modo as entidades vivas que são partes dele também são eternas. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é Sanatana, em português, eterno. E as entidades vivas individuais também são eternas. A diferença é que Krishna, ou Deus, é o Eterno Supremo, ao passo que as almas individuais, que somos nós, embora eternas, são diminutas e fragmentárias. Deus é a almona e nós as alminhas. Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Deus é o sol e nós as partículas da luz do sol. Nós sempre seremos os subordinados das partes e Deus sempre será o todo. Como se afirma no Bhagavad Gita 13.3, Kshetragyam chapimam vidi sarva kshetreshu bharata. Em português, embora o Senhor Krishna seja um ser vivo e as almas individuais sejam seres vivos, o Senhor Supremo Krishna, ao contrário das almas individuais, é Vibhu, onipenetrante, e Ananta, ilimitado. O Senhor Krishna é a causa de tudo. As entidades vivas são inúmeras. E o Senhor Krishna é único. Ninguém é maior do que ele e ninguém é igual a ele. Assim, o Senhor Krishna é o supremo objeto adorável, como se depreende nos mantras védicos. O Senhor Krishna é supremo porque ninguém pode avaliá-lo através da especulação mental ou através do jogo de palavras. O Senhor Krishna pode viajar mais rápido do que a mente. No Shruti Mantras do Ishopanishad afirma-se que... Vou ler a tradução do verso. Embora fixo em sua morada, a personalidade de Deus, Krishna, é mais veloz do que a mente e numa corrida pode ultrapassar todos os outros. Os poderosos semideuses não podem se aproximar dele. Embora situado em um lugar, ele controla aqueles que fornecem o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência. Ishopanishad, verso 4. Logo, o Supremo Krishna manda chuva, Só que ele não faz isso pessoalmente, Bima? Ele tem empregados, milhões e milhões de semideuses para cuidar do governo universal. Ele ocupa o Senhor Indra. O Senhor Indra, que é conhecido como Rei do Céu, é que controla aí as chuvas, raios e trovões. Logo, o Supremo, então, são milhões de semideuses, eu falei um só. Logo, o Supremo Senhor Krishna jamais deve ser rebaixado à posição das entidades vivas subordinadas. Porque, diferentemente da entidade viva individual, o Senhor Krishna está situado nos corações de todos. Nunca a entidade viva individual deve ser igualada ao Senhor Supremo. Não tem essa bobagem que você é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Não existe isso, não. Só existe um Deus, Krishna, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. E o resto são seus subordinados, suas expansões diretas ou indiretas. No Bhagavad Gita 15.15, o Senhor Krishna diz que Sarvasya Chaham Hridi
Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto. Em português, eu estou situado nos corações de todos. Entretanto, isto não significa que todos sejam iguais ao Senhor Krishna. Nos Shruti Mantras também se afirma que Deus é supremo, embora, é claro, Ele não faça nada, Ele está fazendo tudo. Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 9.4, Maya tatam idam sarvam jagadavyakta murtina matistani sarvabhutani nachahanteshu avastita. Em português, sob minha forma manifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Maluco Beleza viajou nesse verso aí, Bima. Eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou a luz das estrelas. Já parei. Não pode nem tentar. Prabhupada cita outro verso aqui do Bhagavad Gita, também no capítulo 9. Acho que os 4 versos mais importantes do Bhagavad Gita estão no capítulo 9. Acho que esse aqui é um deles. Maya Dhyakshana Prakriti Suyate Sacharacharam Hetunanera Kunteya Jagavi Parivartate. Em português, ó filho de Kunti, esta natureza material funciona sob minha direção e está produzindo todos os seres móveis e imóveis. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10. Portanto, embora esteja silencioso em sua morada, o Senhor Krishna está fazendo tudo através de suas diferentes energias. Todos os mantras védicos, ou Shruti Mantras, estão incluídos neste verso proferido pelo Senhor Brahma, pois Brahma e seus seguidores, a sucessão discipular Brahma Sampradaya, compreendem a suprema personalidade de Deus através do sistema de sucessão discipular. O conhecimento é trazido até nós, através de mestre a discípulo. Sem especulação, sem adulteração, sem desvios. Somente pessoas treinadas e autorizadas para transmitir o conhecimento completo e perfeito sobre Deus. E quando essa sucessão se rompe, o próprio Deus volta aqui e começa ela de novo, para que todo mundo tenha conhecimento completo e perfeito como está sendo transmitido aqui e agora. Temos que obter conhecimento através das palavras de nossos predecessores. Existem 12 autoridades sobre o conhecimento de Deus, sendo que Brahma é um deles. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavatam 6.3.20 e a tradução e a explicação. Pertencemos à sucessão discipular de Brahma, o primeiro filho de Deus, e, portanto, somos conhecidos como a Brahma Gaudiya Sampradaya. Assim como os semideuses seguem o Senhor Brahma para poderem compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, também temos que seguir as autoridades do sistema de sucessão discipular, caso queiramos compreender o Senhor Supremo Krishna. Quem não faz isso não vai conseguir amar Deus com todo o entendimento, Porque não vai entender nada de Deus. A suprema personalidade de Deus, Krishna, conhece de maneira direta e indireta como é que tudo, inclusive a força viva, a mente e a inteligência está funcionando sob seu controle. Ele é o iluminador de tudo e não tem ignorância. Ele não possui um corpo material sujeito às reações de atividades anteriores, e ele está livre da ignorância manifesta como parcialidade e educação material. Portanto, refugio-me nos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna, que é eterno, onipenetrante e tão grande como o céu,
e que em 3 yugas, Satya Yuga, Treta Yuga e Dwapara Yuga, aparece com 6 opulências. Calma, vou tomar água. Agora vem a explicação do verso que eu acabei de ler. No começo do Śrīmad Bhagavatam descreve-se a Suprema Personalidade de Deus da seguinte maneira: o Senhor Krishna é a origem de todas as emanações, e Ele conhece direta e indiretamente tudo que se refere a todas as atividades que se realizam em sua criação. Portanto, o Senhor Krishna é chamado aqui de Vipashtitam, em português, aquele que é pleno de todo conhecimento ou que conhece tudo. O Senhor Krishna é a alma suprema e conhece tudo acerca das entidades vivas e seus sentidos. A palavra Anidram, que significa sempre desperto e livre da ignorância, é muito importante neste verso. Como se afirma no Bhagavad Gita 15.15, Mata Smritir Gyanam Napohanam Cha. Em português, é o Senhor Krishna que dá a todos inteligência e esquecimento. Existem milhões e milhões de entidades vivas e o Senhor Krishna lhes dá orientações. Portanto, Ele não tem tempo para dormir e Ele nunca ignora nossas atividades. O Senhor Krishna é a testemunha de tudo. Ele vê o que estamos fazendo a cada momento. O Senhor Krishna não está coberto por um corpo resultante do karma. Nossos corpos são formados em consequência de nossos feitos passados, mas a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não possui corpo material e, portanto, ele não tem avidya, em português, ignorância. Se Deus tivesse um corpo material, já estaria morto. Ele não dorme, mas sempre está alerta e desperto. O Senhor Supremo Krishna é descrito como Triyuga, porque embora tenha aparecido várias vezes em Satya Yuga, Treta Yuga e Dwapara Yuga, ao aparecer em Kali Yuga, ele jamais declarou ser a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Quando ele aparece em Kali Yuga, ele aparece disfarçado, como todos que estavam despertos puderam ver há 537 anos atrás. Prabhupada cita um verso aqui do Śrīmad Bhagavatam 11.5.32 e diz que em Kali Yuga o Senhor Krishna aparece como um devoto. Portanto, embora ele seja Deus, Krishna, ele, tal qual um devoto, canta o mantra Hare Krishna, Hare Rama. E continuando o Śrīmad Bhagavatam 11.5.32, recomenda que Shri Krishna Chaitanya, cuja tez não é escura como a de Deus, Krishna, mas é dourada, é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Muita gente acha que o Senhor Krishna Chaitanya é Vishnu ou Narayana, mas na verdade ele é o próprio Deus, Krishna, em sua forma. A forma não é original, mas é o próprio Deus que veio nessa forma de Krishna Chaitanya. Mas é o próprio Krishna, não é Vishnu nem Narayana. Ele está acompanhado de seus associados, tais como Nityananda, Adwaita, Gadadhara e Shrivasa. Aqueles que são assás, inteligentes, adoram esta Suprema Personalidade de Deus, Krishna, realizando o canto e dança público de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não podia esperar? Oh, Krishna. Podia esperar eu acabar de cantar, Bima? Quer dizer, acabar de tentar cantar? Vou ler aqui de novo. Você cortou? Aqueles que são massás, inteligentes, adoram esta Suprema Personalidade de Deus, Krishna, realizando
o canto e dança público de Hare Krishna, Hare Rama. Nesta encarnação, o Senhor Supremo Krishna apresenta-se como não sendo o Senhor Supremo e, portanto, ele é conhecido como Triyuga, que vem apenas nas 3 eras. Ele não vem em Kali Yuga, como Deus, não, ele vem disfarçado, né, de um devoto de Deus. Vixe, não vai dar tempo nem de ler esse verso, Bímola. Vamos parar nesse verso aqui, onde vai falar que no ciclo de atividades materiais, o corpo material assemelha-se a uma roda de uma quadriga mental. Tá, vamos parar aqui. Essa coleção não é o Shri Chaitanya Charitamrita, Bima. Eu achei que estava lendo o Shri Chaitanya Charitamrita. Tá vendo? Não pode acreditar na mente. Eu falei no começo, é o Bhagavatam. Então essa coleção, o Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. É que Prabhupada cita, né, direto, né, a coleção Chaitanya Charitamrita, o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, e eu tenho que prestar atenção. Você falou para mim ler e não falar nada, então estou prestando atenção no que eu estou lendo, Bímola. Tá, já parei de falar. Então, você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. O conhecimento é o mesmo, Bímola. A diferença é que no Bhagavad Gita o conhecimento está completo e condensado, compactado. No Śrīmad Bhagavatam tem o mesmo conhecimento do Bhagavad Gita em detalhes. E na coleção Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, o conhecimento está nos mínimos detalhes. Tá bom, já parei de falar. Então você entra no nosso site e está aí na primeira linha livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está abrindo, está enroscando, está rodando, está abrindo, abriu. Já apareceu aí a foto Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Não, o frio tá incomodando demais. Nossa, que perturbação. Que miséria, Bimo. Tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo capítulo As Explanações do verso Atmarama. Paramos onde, hein? 911, linha 3, tá, aqui. Até que enfim está no lugar certo. Porque conhece os princípios do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, tem o comportamento que corrobora isso e ensina seus discípulos a seguir-lhe os passos. Tal pessoa chama-se mestre espiritual. Dessa maneira, ele, o mestre espiritual, o mestre do mundo inteiro, mesmo que nasça em família de sacerdotes brahmanas e seja muito hábil em realizar sacrifícios, não se pode aceitar alguém como mestre espiritual se ele não for um devoto de Deus estrito. O mestre espiritual é um sacerdote brahmana por qualificação, podendo converter outros em sacerdotes brahmanas de acordo com os princípios das escrituras autorizadas e as qualificações sacerdotais bramínicas. O brahmanismo não é uma questão de hereditariedade.
No Śrīmad Bhagavatam 7.32.11, Shri Narada Muni informa Maharaja Yudhishthira o que é um sacerdote brahmana. Ele afirma que caso se observem qualificações sacerdotais bramínicas em governantes, comerciantes ou mesmo em pessoas de classe baixa, artistas e trabalhadores, deve-se os aceitar como sacerdotes brahmanas. Pelas qualificações, pelos sintomas e não pelo nascimento. Oh, meu pai é um brahmana, minha mãe é uma brahmane. Mas você é um brahmana? Não, você não tem as qualificações, você não tem as qualidades, você não tem os sintomas. Como que quer ser um brahmana? A este respeito, Srila Sridhara Swami comenta: eu nasci em família de devotos, mas você é devoto? Você tem os sintomas de devoto? Você segue os votos? Não, então, meu amigo, você é um devoto bando, é só um amigo dos devotos, só um amigo dos sacerdotes, como nós, né, Bimala? Somos amigos dos devotos, somos amigos dos sacerdotes brahmanas. Há uma afirmação parecida feita por Nilakanta, o comentador do Mahabharata. Mesmo que alguém tenha nascido em família de classe baixa, se for dotado de qualidades sacerdotais bramínicas, a começar com o controle da mente, deve-se aceitá-lo como sacerdote brahmana. Mesmo que alguém tenha nascido em família de sacerdotes brahmanas, se tiver os defeitos que começam com luxúria, deve-se considerá-lo uma pessoa de classe baixa. Ninguém deve se apresentar como um sacerdote brahmana só por ter nascido em família de sacerdotes brahmanas. É preciso se qualificar com as qualidades sacerdotais bramínicas mencionadas nas escrituras autorizadas, especialmente no Bhagavad Gita 18.42. Aí tem gente que se acha, né? Fica se exibindo, né? Porque o pai ou a mãe é um sacerdote brahmana. E ele, não. Tá bom, Bima. Shamodamastapa shochan shantirarjavam evacha gyanam vigyanam astikyam brahmakarma swabhavajam. Em português, esse verso é famoso na boca dos devotos. Tranquilidade, aos sintomas, tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Essas são as qualidades com as quais os sacerdotes brahmanas trabalham. Então, se não tem essas qualidades, não é um sacerdote brahmana. Por mais que pareça, por mais que tenha o título, por mais que tenha a cordinha, não tem essas qualidades, não é um sacerdote brahmana. Pode até ser um amigo de um brahmana, ou nascer numa família de um sacerdote brahmana, mas não é, porque não tem essas qualidades. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, sabedoria, conhecimento e religiosidade. Porque essas são as qualidades com as quais os sacerdotes brahmanas trabalham. A menos que se qualifique com todos esses atributos, ninguém pode ser aceito como um sacerdote brahmana. Não é uma questão de simplesmente nascer em família de sacerdotes brahmanas. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur observa que Narottama Dasa Thakur e Shyamananda Goswami, embora não tenham nascido em famílias de sacerdotes brahmanas, são aceitos como mestres espirituais fidedignos, pois eram sacerdotes brahmanas por qualificação. Personalidades como Sri Ganga Narayana, Ramakrishna e muitos outros que realmente nasceram em famílias de sacerdotes brahmanas, aceitaram Narottama Dasa Thakur e Shyamananda Goswami como seus mestres espirituais. O devoto de Deus de primeira classe é a pessoa que decora o seu corpo com o barro sagrado e cujo nome, através da palavra dasa, deixa ver que ele é servo de Deus, Krishna.
Ele também é iniciado por um mestre espiritual fidedigno e é perito em adorar a forma de Deus no altar, cantar mantras corretamente, realizar sacrifícios, oferecer orações ao Senhor Krishna e executar o canto e dança público de Hare Krishna. Ele sabe como servir a suprema personalidade de Deus, Krishna, e como respeitar os devotos de Deus. Quando alguém alcança a posição máxima de um devoto de Deus de primeira classe, deve ser aceito como mestre espiritual e adorado exatamente como Hari, a suprema personalidade de Deus. Somente a tal pessoa se confia o posto de mestre espiritual. Contudo, se alguém for altamente qualificado, mas não for um devoto de Deus, não pode ser aceito como mestre espiritual. Não pode ser um sacerdote brahmana quem não é um devoto de Deus. Quem é devoto de Deus já é um sacerdote brahmana. Se o mestre for completamente qualificado como devoto de Deus, deve-se aceitá-lo como sacerdote brahmana, mesmo que não tenha nascido em família de sacerdotes brahmanas. O método do sistema de castas, de distinguir o sacerdote brahmana por nascimento, não funciona quando aplicado ao mestre espiritual fidedigno. O mestre espiritual é um sacerdote brahmana e mestre qualificado. Quem não é um sacerdote brahmana qualificado não é perito no estudo dos textos védicos. Prabhupada cita aqui uma linha dos 6 Goswamis, né? Nana Shastra Vicharanaika Nipuno. Ai, não tem acento no S. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno. Todo devoto de Deus é um mestre espiritual e o mestre espiritual automaticamente é perito em comportamento sacerdotal bramínico. Além disso, ele compreende as escrituras védicas. Assim, também o mestre espiritual deve observar as qualificações do discípulo antes de aceitá-lo como tal. Em nosso movimento para a consciência de Deus, Krishna, o requisito é que a pessoa deve estar preparada para abandonar os 4 pilares da vida pecaminosa: sexo ilícito, consumo de carne, intoxicação e jogos de azar. Especialmente nos países ocidentais, primeiro observamos se um discípulo em potencial está preparado para seguir os princípios reguladores. Então, lhe é dado o nome de um servo devoto de Deus e ele é iniciado para cantar o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama pelo menos 16 voltas por dia. Dessa maneira, por pelo menos 6 meses a 1 ano, o discípulo presta serviço prático e amoroso a Deus, sob a orientação do mestre espiritual ou de seu representante. Então recomenda-se-o a receber a segunda iniciação, durante a qual oferece-lhe o cordão sagrado, e ele é aceito como um sacerdote brahmana fidedigno. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduziu o sistema de dar o cordão sagrado a um devoto de Deus autêntico, e nós também seguimos os seus passos. As qualificações de um discípulo fidedigno são descritas no Śrīmad Bhagavatam 11.10.6 da seguinte maneira: o discípulo deve ter as seguintes qualificações. Deve abandonar o interesse pelo conceito corpóreo material. Deve abandonar a luxúria, a ira, a cobiça, a ilusão, a loucura e a inveja materiais. Deve interessar-se somente em compreender a ciência de Deus, Krishna, e deve estar preparado para considerar todos os pontos referentes a isso. Ele não mais deve pensar: eu sou este corpo, ou isto me pertence. Deve amar o mestre espiritual com fé inabalável e deve ser muito firme e fixo. O discípulo fidedigno deve ser inquisitivo quanto a compreender o assunto transcendental.
Não deve buscar defeitos entre as boas qualidades e não mais deve interessar-se por assuntos materiais. Seu único interesse deve ser Krishna, a suprema personalidade de Deus. Tá, já vou parar. Com respeito à comprovação mútua do mestre espiritual e do discípulo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que o discípulo fidedigno deve ser muito inquisitivo quanto a compreender os assuntos transcendentais, como afirma o Śrīmad Bhagavatam 11.3.21. Vamos parar aqui, onde nós vamos ler a tradução e a explicação desse verso do Bhagavatam 11.3.21. Vou ler aqui, só 2 linhas, Bima. Só a tradução, depois fica a explicação para o próximo programa, tá bom? Então tá bom. Aquele que quer compreender a meta e o benefício máximos da vida deve aproximar-se do mestre espiritual autêntico e render-se a ele. Tá vendo? Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadhusudan Gopala Govindara Shrimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna
Shriva Gopala Bhatta Dasaraguna Shriva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nandara Gokula Nandara Jayo Radha Gokula Nandara Gokula Nandara Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai Jamuna Mae Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Prihat Mridanga Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.